Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio e eu vou apresentar sobre remoção de metais pesados de efluentes. E essa apresentação ela vai ser baseada no artigo Removal of Heavy Metal Ions from Wastewater, a Comprehensive and Critical Review. E ele é de um autor da Arábia Saudita e foi publicado em 2021 no Clean Water Journal. Esse jornal ele é de uma revista parceira da Nature. Então, a presença de metais pesados nos efluentes são um risco severo à saúde humana e saúde ambiental. E esses metais pesados eles são por característica não biodegradáveis, podendo inclusive ser tóxicos ou carcinogênicos, mesmo quando em baixas concentrações. E a remoção eficiente desses materiais ela é essencial para atender às legislações ambientais e também para garantir a segurança hídrica. Então, assim, é de enorme importância a compreensão desse assunto num país como o Brasil, principalmente, onde mais de 50% da captação é feita em corpos d'água superficiais, né? E dentre os objetivos deste artigo, né, ele visa revisar criticamente os métodos de remoção de metais pesados nas águas residuais e ele classifica os métodos em adsorção, membranas, separações químicas, elétricas e fotocatalíticas. E ele vai avaliar tecnicamente em termos da eficiência, das condições de operação e trazendo vantagens e desvantagens, né? Bem como algumas limitações de algumas tecnologias. Então, esse artigo visa sugerir algumas direções para pesquisas futuras, tendo como foco a sustentabilidade e a aplicabilidade dessas tecnologias em cada contexto, né? Então, ele apresenta de início uma lista linkando os principais metais pesados que podem ser encontrados, as suas fontes e os efeitos na saúde, bem como as recomendações da OMS, tá? Então, assim, dentre os metais pesados, a gente tem, por exemplo, o chumbo, que é principalmente encontrado em baterias, soldas, e que vão afetar alguns órgãos como fígado, rins, cérebro, pulmões, além de sistema reprodutivo e imunológico. O arsênio, ele é principalmente da indústria eletrônica, né? E ele vai ter alguns efeitos como nos pulmões, rins, cérebro, também no sistema endócrino e imunológico. O cobre, por sua vez, ele pode ser proveniente de canos corroídos e também da indústria eletrônica, e ele vai afetar fígado, cérebro, rins. Enquanto o zinco, ele vem de cosméticos, desodorantes, borracha e pode causar irritações, vômitos, náuseas. Cromo vem principalmente de cortumes e siderúrgicas, também pode afetar rins e fígado. O cádmio, ele vem de baterias, tintas e indústrias metálicas e pode afetar órgãos como rim, cérebro, sistema cardiovascular. O mercúrio, ele pode ser proveniente de lixões, ele pode conter eletrônicos, né, também, resíduos de eletrônica, e de agricultura, refinarias, e vai afetar órgãos como cérebro, rins, fígado. E o níquel, por sua vez, ele vem através de ligas metálicas e aço inoxidável, né? Então, é fundamental que a técnica leve em consideração qual é o material ali que está se pretendendo, porque algumas técnicas vão ser melhores para alguns metais do que para outros, né? E ele traz também as recomendações da OMS para limites, né, valores máximos permitidos para água de consumo humano. E essas recomendações elas estão bastante em consonância também com a portaria 888 de 2021, referente à potabilidade aqui no Brasil. Então, agora entrando nas técnicas de adsorção. Essa é um método mais estudado nos últimos anos, pela sua simplicidade e eficiência, e também vai ser o mais abordado nesse artigo. O que vai ter mais exemplos e etc, né? Então, essa técnica ela possui baixo custo, uma operação simplificada e também uma elevada capacidade de remoção. Ela sim tem a possibilidade de regeneração, né, do seu material e que também possibilita por sua vez a reutilização desses adsorventes, tá? Então, o funcionamento mais ou menos como representado aqui no desenho, né?
o efluente com o poluente, com os metais pesados, ele vai passar por esses adsorventes, que são materiais porosos, né? Então com elevada área superficial e que vão estar retendo esses, né, absorvendo esses poluentes para depois o efluente siga tratado. Então, como isso acaba retendo, né, e não é um material que vai se biodegradar, ele vai ser necessário esses procedimentos de regeneração para depois de certo tempo de uso para te possibilitar justamente a reutilização, né, desses adsorventes, tá? Então, os principais adsorventes são a base de carbono, né, como o carvão ativado, que é bastante utilizado em ETAs, né, nanotubos de carbono, que também vem sendo cada vez mais utilizado em ETAs, e grafeno. O carbono é utilizado para esses adsorventes justamente pela sua elevada área superficial, podendo chegar até 1.500 metros quadrados por grama de adsorvente, e além da sua capacidade de modificação química, tá? Então, essas modificações elas vão transformar em alguns grupos funcionais, né? E essa modificação ela pode acontecer por exemplo, nitrogenação, oxidação e sulfuração. E o objetivo dessas modificações seria justamente aumentar a capacidade de absorção desses adsorventes, tá? Entretanto, como desvantagens, né, da utilização desses materiais, eles têm custo elevado e também agregação de materiais em solução aquosa, né? Então, ou seja, esses materiais eles vão se agregando ali e depois eles vai ter que ser feita essa regeneração ou até mesmo o descarte, né? Dependendo do nível de agregação desses materiais ali no material principal. Também tem alguns adsorventes à base de quitosana. Quitosana é um polímero natural e que contém grupos de amino e de oxila. E a quitosana tem alta afinidade por metais. A quitosana dispõe de baixa estabilidade mecânica e térmica, fato que limita um pouco a reutilização desses adsorventes. E algumas melhorias desse material seria via reticulação, né? Porque ele possibilita a formação de ligações entre polímeros e também a combinação da quitosana com outros tipos de adsorventes, tá? E essa técnica também possibilita a troca iônica, que seria um diferencial dos outros tipos de adsorventes, porque ele, além da capacidade de absorção em si, ela teria essa possibilidade também. Adsorventes minerais. Dentre alguns adsorventes minerais mais utilizados, eu posso citar as eólitas, argilas e a sílica, né? Eles são materiais extremamente abundantes e baratos e com muita eficiência também, tá? Eles podem ter alguns processos de modificação, como calcinação, tratamento ácido, impregnação, que visa justamente melhorar esse material para aumentar a capacidade de absorção. E eles possuem alta eficiência em pHs elevados e também alta eficiência na concentração baixa de metais, né? Entretanto, como alguns desafios desse tipo de adsorvente, a gente tem a redução da eficiência após alguns ciclos de uso, né? Ou seja, a regeneração tem que ser mais contínua. Adsorventes magnéticos. Então, adsorventes magnéticos eles são baseados em nanopartículas magnéticas, como por exemplo o óxido de ferro, né? Que é esse representado aqui na figura. E eles são... Então, através do princípio eletromagnético, eles conseguem fazer essa separação dos metais pesados do meio líquido, né? Então, ela é uma solução interessante para pós-tratamento e elas podem ser combinados com outros adsorventes, como com carbonos, quitosana, amido, etc. E dentre as limitações, ele tem uma estabilidade cíclica, porém uma eficiência reduzida após o uso repetido, tá? Também posso citar alguns tipos de biosorventes e MOFs. Biosorventes são basicamente adsorventes produzidos através de resíduos agrícolas, biomassa, algas. A quitosana seria um exemplo de biosorvente também.
mas acaba diferenciando porque a quitosana tem muito, é bastante utilizado, né? E biosolventes acaba sendo muito amplo as possibilidades. E eles são eficientes devido às presenças de grupos funcionais naturais, como carboxila, amino, hidroxila, fosfato, etc. Enquanto os MOFs significam Metal Organic Frameworks, que seriam então ligações metal-orgânicas, né? Então são ligações fortes entre orgânicos, materiais orgânicos e metais, e que possibilitam a formação de estruturas híbridas porosas e que são altamente seletivas, né? Ou seja, conseguem ter elevadas eficiências de remoção de metais pesados. Entretanto, a desvantagem dos MOFs seriam o alto custo desse tipo de material, a elevada toxicidade, né, deste material em si, dos adsorventes MOFs em si, e a sua baixa estabilidade em água. Alguns tratamentos com membranas, tá? Seria o segundo grupo de técnicas que o artigo apresenta. Eles têm um uso crescente, cada vez mais tem sido utilizado tratamentos com membranas, né? E eles têm uma alta eficiência na remoção de metais pesados. Dentre as vantagens, a alta seletividade, né? Então essa alta eficiência, a remoção de traços, ou seja, a eficiência inclusive com baixas concentrações de metal pesado, e a possibilidade de aplicação contínua desses materiais. Entretanto, algumas desvantagens dos tratamentos com membrana. Eles podem ocorrer a formação de fouling, que é a sujeira, né? Uma sujeira que vai se depositando nos materiais, nas membranas, e que vão dependendo de cada vez mais procedimentos de limpeza e regeneração até chegar ao ponto de não ter mais uso, né? Então, o custo de limpeza é uma questão também para os tratamentos com membranas, e a necessidade de um tratamento prévio para chegar nessa etapa das membranas, tá? Então, alguns tipos de tratamento com membrana utilizados seriam a ultrafiltração, a nanofiltração, a osmose reversa, a osmose indireta e a eletrodiálise. Aqui dá para ver que tem uma certa escala, né? Uma certa hierarquia entre o que consegue remover mais em termos de materiais. Então, óleos, graxas, e sólidos suspensos, surfactantes, íons monovalentes, multivalentes e monovalentes, até chegar na água pura, né? Então, que já seria aqui ao nível de osmose reversa, tá? Mas antes disso, passando por vários tipos de filtração. Então, a ultrafiltração, ela utiliza membranas com a porosidade maior que íons metálicos, ou seja, somente essa membrana não seria capaz de reter os íons, porém, com a adição de alguns complexos, de algumas moléculas, a gente consegue daí formar complexos com esses metais, né? Então, algumas técnicas de aditivos que são utilizados para ultrafiltração seriam micelar enhanced, que é melhorado, né? E polímero melhorado também para esse tipo de membrana, para auxiliar no processo de retenção dos metais pesados, tá? Então, com isso, essa tecnologia possibilita também uma alta eficiência de metais, mesmo que em baixa concentração. Tá? Aqui tem um esqueminha que vai valer também para osmose reversa e para nanofiltração, que basicamente mostra que o funcionamento do sistema dessas membranas, né, depende de um sistema de bombeamento prévio, para justamente tu conseguir dar pressão no sistema, né? Então ela precisa dessa pressão mecânica para que passe pela membrana, tá? Aí dessa forma o permeado sim não vai ter carregado esses metais pesados, né? E dessa forma o concentrado pode voltar depois para um tanque de processo, tá? Então a nanofiltração, ela também vai ser efetiva na separação de cátions metálicos multivalentes, e ela já passa a ter membranas anti-fouling, com a aplicação de alguns óxidos de cério e PS.
podendo ter até 98% de eficiência para a remoção de íons de ferro, alumínio, cobre, etc. Cádmio. A microfiltração e a osmose reversa também, dependendo de um sistema de pressurização, né, para que o efluente passe pela membrana. A diferencial entre os dois seria que a microfiltração ela tem baixa efetividade direta, mas com um pré-tratamento ela pode ser mais útil, porque ela vai retirar nível de bactérias e partículas, né? Já a osmose reversa, ela vai ter alta eficiência para remoção de metais, ela podendo chegar a 99%, porém ela tem um alto custo, né, e elevada capacidade de fouling, porque além de metais pesados ela vai estar retendo todos os sais e qualquer outra coisa, basicamente, que tiver ali na composição, né? E para isso também necessita de uma pressão elevada, então o gasto energético acaba sendo uma questão. Outra possibilidade seria a osmose direta, que é baseada basicamente na diferença de pressão osmótica, né? Então, diferente da osmose reversa, ela não precisa ter uma inserção, elevada pressão para te chegar nesse gradiente osmótico. E isso é o suficiente para que tu passe a fazer a extração desse soluto, né? E isso vai necessitar, então, baixo consumo energético e menos fouling que a osmose reversa, por sua vez, tá? Entretanto, tem limitação de a reconcentração da solução extratora, ou seja, com o tempo isso começa a passar para a solução fim, e também a baixa vazão desse tipo de membrana, né? Então não consegue trabalhar com vazões muito elevadas. E ela vai ser usada, então ela é mais usada, né, em combinação com outros processos. Aí ela passa a fazer mais sentido o uso dela, tá? Então aqui basicamente tu tem a entrada do efluente, né? E a concentração do soluto vai sendo retida aqui conforme a solução extraída, né, vai passando pelas próximas etapas, tá? Além disso, temos o procedimento de eletrodiálise, que o autor classifica esse eletrodiálise dentro da categoria de membranas, para justamente ela contar com uma membrana aniônica, né, de troca aniônica, e uma membrana de troca catiônica, tá? Então, ela vai ter o princípio de separação iônica através dessas duas membranas, a partir da aplicação de um campo elétrico no interior desse meio, tá? Então aqui embaixo tem um esqueminha também mostrando que o efluente bruto entrando aqui na parte inferior e onde no meio aqui entre as membranas catiônicas e aniônicas vai ocorrendo a troca iônica, né? Para depois o concentrado conseguir ser removido da água tratada, né? Do esgoto, do efluente tratado final, tá? Então esse tipo de tecnologia apresenta uma certa incrustação nas membranas e, com o seu elevado custo, acaba sendo um pouco limitante para o uso desse tipo de tecnologia, né? Além disso, elas também demandam fornecimento de um potencial elétrico para te conseguir fazer esse tratamento. Depois disso, a gente entra no terceiro grupo de tecnologias, que são os processos químicos de remoção. Eles são métodos consolidados e amplamente usados em escala industrial. Eles incluem a precipitação química, a coagulação e floculação e também a flotulação, tá? A flotação. Dentre as vantagens, eu posso citar a simplicidade desse tipo de sistema, o baixo custo, né, de aplicação desse tipo de sistema e a alta eficiência de remoção. Entretanto, os processos químicos de remoção eles ocasionam a formação de grande volume de lodo e a necessidade de um descarte adequado desse lodo. Então, ou seja, aí já passa a ficar preocupante em relação a esse subproduto gerado do processo, né?
E uma coisa também importante mencionar é que processos químicos acabam variando muito conforme as concentrações de entrada do sistema. Então, esse nível de sensoriamento tu tem que ter para te conseguir evitar sobredosagens e, consequentemente, estar saindo fora, né, do valores máximos permitidos para esse tipo de sistema. A precipitação química, ela basicamente consiste na conversão de íons metálicos em formas sólidas através do uso de hidróxidos, sulfetos, carbonatos, né? Então, um dos mais utilizados, né? Os hidróxidos, que, por exemplo, o uso do hidróxido de cálcio, que é bastante utilizado em ETA também, e que vão operar num pH ideal entre 9 e 11, tá? Além disso, também se tem a aplicação de sulfetos, em que tu tenha uma alta eficiência, uma consequente menor produção de sólidos dissolvidos, porém um risco de formação de H2S, que seria o gás sulfídrico, né? E os carbonatos, por sua vez, eles vão operar num pH mais baixo, produzir menos lodo e possibilitar a geração e acabar gerando o CO2, né? Gás carbônico. Aqui embaixo tem uma representação de como que funciona mais ou menos a precipitação química, né? Então tu tem um primeiro reator onde tu tá ali com o teu efluente bruto e tu tem a adição de coagulante, e depois esse mesmo reator ou em outro reator ele vai fazer através de mistura, né? Ou a agitação, tu vai ter essa conexão dos íons metálicos com esses coagulantes, e daí depois, em uma etapa posterior, seja de decantação ou filtração, tu tem a retenção, né? Principalmente decantação se usa na precipitação química, tu vai ter a retenção desse material, tá? Agora, a etapa de coagulação, floculação, eles partem do princípio de que tu tem primeiro a adição do coagulante para te fazer a mistura junto com o efluente bruto. Aí depois disso tu tem a adição de floculante, onde tu vai aglomerar esses materiais que foram inicialmente desestabilizados, né? Aí tu vai aglomerar em flocos maiores para depois tu fazer a decantação ou filtração, tá? Entre os coagulantes bastante utilizados tem o sulfato de alumínio, que é usado bastante em ETAs, né? Cloreto férrico, que é usado bastante em ETS, em algumas ETS, e também polímeros catiônicos. Isso aí são alguns dos tipos de coagulantes que são bastante utilizados. Já os floculantes, a gente pode citar o PAC, né, o policloreto de alumínio, PFS e o PAN, que também são outros tipos de floculantes utilizados. Então, como eu falei anteriormente, a coagulação ela vai desestabilizar as partículas, tornando-as mais suscetíveis à aglutinação. Enquanto a segunda etapa de floculação ela vai unir essas partículas desestabilizadas em flocos maiores para a sua decantação. Isso promove alta eficiência para a remoção de alguns dos metais pesados, como os listados aqui. Porém, entre os problemas, eu posso citar a toxicidade desses coagulantes e o elevado volume de lodo que é formado nesse processo, tá? É importante mencionar também que não necessariamente a coagulação e a floculação precisam ser realizadas uma após a outra, né? Pode ser também uma independente da outra, digamos assim, sistemas que só tenham a etapa de coagulação ou de floculação, tá? Isso também vai ter uma certa eficiência ali, com certeza reduzida, mas uma certa eficiência no processo, principalmente quando combinado com outras das técnicas que esse artigo traz. E a última técnica de separação através de precipitação química, né, seria através da flotação, né? Então, a flotação ela consiste na separação por adesão dos íons metálicos a bolhas de ar, tá? Então, tu tem lá um sistema com uma bomba de ar, um soprador, que tu vai estar colocando ar na massa líquida, e isso vai estar possibilitando a flotação desses materiais que vão sendo
aderidos aos íons metálicos, tá? Então isso vai formar uma escuma, né? Uma gordura, um sobrenadante, na verdade, um sobrenadante na superfície desse meio para depois ser retirado, tá? Então mas essa flotação ela pode ser por ar dissolvido, ela pode ser iônica e ela também pode ser por flotação, tá? Desculpa, por precipitação, que seria, né, a adição de um precipitante. Algumas vantagens desse sistema: eles possuem rápida operação, produzem pouco lodo e o custo é moderado. E esses sistemas eles vêm contendo um uso crescente de surfactantes para sua utilização. Após isso, são apresentados muitos métodos eletroquímicos. Tá? Esses métodos eles vão utilizar a corrente elétrica para promover metais através de processos redox. Então, os principais métodos que esse artigo traz: a eletrodeposição, a eletrocoagulação, a eletroflotação e a oxidação eletroquímica. Eles também vão incluir a troca iônica dentro dos métodos eletroquímicos, com resinas e MOFs funcionais, né? Metal Organic Frameworks funcionais. E as vantagens: tu tem um controle preciso do sistema, utiliza menos químicos e tu tem a possibilidade de geração de flocos estáveis. A eletrodeposição, então, são os íons metálicos, eles são reduzidos no cátodo e depositados como material sólido, né? Então, através de uma voltagem aqui, de uma diferença de potencial colocada entre um cátodo e o ânodo, tu consegue fazer essa movimentação dos íons em direção ao cátodo para depois eles serem depositados, né, em forma sólida, né? E isso acaba não gerando lodo, então seria uma separação limpa, tá? E isso disponibiliza por sua vez alta seletividade e a possibilidade de recuperação de metais valiosos, inclusive, né? Porém, entre as limitações, elevado consumo energético e a sensibilidade ao tipo de água residual, ou seja, não é todo tipo de água residual que a eletrodeposição vai funcionar. A eletrocoagulação, eles são eletrodos de ferro ou alumínio e que vão gerar os coagulantes, então os coagulantes in situ. Então, em vez de ser adicionado esses coagulantes, eles vão ser gerados pelas próprias placas, né, eletrodos de ferro ou alumínio que vão estar no meio, tá? Então, tu também tem a diferença de potencial aqui e através dos processos aqui de coagulação que se dá por esses hidróxidos dos metálicos dos materiais, tu tem a formação de flocos e daí precipitam os contaminantes e o efluente tratado fica na superfície. Então a remoção é eficaz para metais e cor e não depende de adição de coagulantes externos. Um problema seria a passivação dos eletrodos, né? Ou seja, eles vão corroendo com o tempo, tá? Então eles vão parando de funcionar, e também o consumo energético desse tipo de sistema. Outras técnicas apresentadas são a eletroflotação e eletrooxidação. A eletroflotação seria a formação de microbolhas por eletrólise que removem íons por adesão. E a eletrooxidação seria a oxidação direta ou indireta desse material usando eletrodos catalíticos, né? Então são eletrodos específicos para esse tipo de eletrooxidação. Eles têm essas técnicas têm alta eficiência para metais tóxicos e para outros orgânicos complexados. Dentre as limitações, custo com eletrodos e a necessidade de controle do pH desse tipo de sistema, tá? Então, basicamente, tu tem aqui a diferença de potencial entre as duas placas, né? E daí nessa troca tu acaba produzindo a eletroflotação, né? Onde daí o efluente tratado vai para a próxima etapa. Já no caso da eletrooxidação,
tu tem aqui essa troca sendo feita, né, através dos oxidantes e que vai possibilitando a formação de um precipitado também no fundo dos tanques. Outra possibilidade de técnica mencionada seria a troca iônica, que seria a substituição de íons metálicos na água por íons inofensivos nas resinas. Tá? Então, tu acaba removendo esses íons metálicos, que são os poluentes em si, para outros íons que são resinas sintéticas, né? Então, é justamente essa troca, né? A substituição do íon em questão. E vai ter alta seletividade e a regeneração das resinas é possível também. Entretanto, alguns desafios seriam a saturação rápida, o custo das resinas e o descarte da salmoura posterior. Tá? Esse tratamento posterior que tem que ser também promovido. E o último processo apresentado no artigo é o processo fotocatalítico. Né? Então, ele se baseia no uso de semicondutores, como, por exemplo, o dióxido de titânio, né? E o dióxido de cério, e que vão ser ativados pela luz. Né? Então, a própria luz ultravioleta, né? e a luz solar, luz visível também, podem promover essa geração de radicais livres, tá? Que são esses radicais livres que acabam por oxidar os íons metálicos. Então, isso tem bastante eficiência para alguns metais pesados e tem a vantagem de não ter adição de químico e não ter a formação de lodo, né? Entretanto, como desvantagem, tu tem a baixa taxa de tratamento, ou seja, tu trabalha não consegue trabalhar com vazões muito elevadas, tu é muito sensível ao pH do efluente e tu também tem metais múltiplos. Por fim, o autor faz uma comparação entre os métodos apresentados. Né? Então, aqui embaixo tem uma imagem extraída do artigo. Né? Ele vai estar trazendo a adsorção como talvez a mais simples e barata de todas as técnicas apresentadas, com uma boa capacidade de adsorção, porém ela requer a regeneração constante desses adsorventes. Enquanto as membranas, tu já passa a ter uma alta seletividade, né? Porém um alto custo. Né? E também a produção de Fulling acaba se tornando um problema a médio prazo aí de uso dessas membranas. E o método químico de remoção ele vai ser mais eficaz e maduro, né? Então, ou seja, já se tem há muito tempo esse tipo de uso, né? Mas eles geram eles aumentam a produção de lodo, né? E acaba requerindo um ajuste do nível de pH para se ter os níveis corretos, né? Aquela coisa de às vezes a dosagem de um químico demanda a dosagem de outro químico, né? Então, os tratamentos elétricos, por sua vez, eles são mais controláveis e consequentemente mais eficientes, né? São mais fáceis de automatizar, porém eles vão demandar mais consumo energético e também são mais caros, né? Assim como os de membrana. E a fotocatálise seria as técnicas mais limpas, né, de energia mais limpa e promissora, porém ainda está na escala laboratorial, então não tem muito estudo sobre, nem muita aplicação. Então, fazendo uma análise crítica do artigo, esse artigo apresenta uma revisão ampla e bem estruturada, cobrindo métodos clássicos e emergentes de remoção de metais pesados em efluentes. E para isso ele traz dados comparativos sobre eficiência, os custos envolvidos e as limitações também de cada tecnologia e a viabilidade delas para cada tipo de metal e etc. Porém ele destaca algumas colunas importantes, como poucos estudos com efluentes reais
Então, demandando aí primeiro estudos com a escala piloto, né? E depois, mais com influências reais, e depois também estudos de aplicação prática dessas tecnologias. Cada método vai possuir vantagens e limitações específicas, né? E a adsorção e a remoção química e a utilização de membranas são as tecnologias mais consolidadas entre as apresentadas. E esse artigo, então, ele serve como referência para as possibilidades de remoção de metais pesados, bem como nas combinações possíveis entre tecnologias. Obrigado.